Você sabia que Sauron quase dominou todas as raças da Terra-média através dos Anéis de Poder? Vamos explorar um pouquinho de como esse plano quase se concretizou e o papel crucial que cada anel desempenhou nessa trama épica. Na Segunda Era, Sauron, disfarçado como Anatar, o Senhor dos Presentes, aproximou-se dos Elfos em Eregion. Com uma fachada amigável e oferecendo vastos conhecimentos em artes de forja, ele conquistou a confiança de Celebrimbor, o mestre ferreiro élfico. Junto, Anatar e Celebrimbor começaram a forjar os Anéis de Poder. Com a ajuda de Sauron, foram criados 16 anéis, 7 destinados aos anões e 9 destinados aos homens. Esses anéis foram parte do plano de Sauron para corromper essas raças. No entanto, Celebrimbor começou a desconfiar das intenções de Anatar. Decidido a proteger o seu povo, os Elfos, ele forjou 3 anéis élficos em segredo, sem a influência de Sauron. Esses anéis tinham o propósito de preservar e proteger os reinos dos Elfos. O Silmarillion, dos Anéis de Poder e da Terceira Era. Os 3 anéis élficos foram forjados pelos elfos mesmos e nunca tocaram as mãos de Sauron. Em segredo, Sauron forjou um anel, nas forjas da Montanha da Perdição, em Mordor. Ele colocou uma parte significativa do seu poder no anel, com o objetivo de dominar todos os outros anéis e seus portadores. Ao colocar um anel, suas verdadeiras intenções foram reveladas. Os elfos imediatamente perceberam a traição e pararam de usar os 3 anéis élficos abertamente. O Silmarillion, dos Anéis de Poder e da Terceira Era. E então Sauron trabalhou secretamente e forjou um anel para governar todos os outros. E quando ele o colocou, os elfos ficaram cientes dele e tiraram os seus anéis. Após a queda de Eregion e a captura de Celebrimbor, Sauron tomou os anéis restantes. Ele distribuiu os 7 anéis aos anões e os 9 aos homens, visando corromper essas raças e expandir o seu domínio. Vamos agora aprofundar um pouquinho nos 3 anéis élficos, os mais poderosos após o Um Anel, e em seus guardiões. Narya, o Anel do Fogo e Gandalf. Narya, o Anel do Fogo, foi inicialmente dado a Círdan, o Senhor dos Portos. Reconhecendo a importância de Gandalf nessa jornada, Círdan entregou-lhe Nárnia quando o mago chegou à Terra-média. O anel concedia a Gandalf o poder de inspirar coragem e resistência. Do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Apêndice B. Círdan, que o guardava, deu-o a Gandalf, pois sabia de onde ele vinha e qual era o seu destino. Nenya, o Anel da Água e Galadriel. Nenya, o Anel da Água, foi guardado por Galadriel. Ele permitia a preservação de Lothlórien, mantendo-o intocado pelo tempo. Do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, livro 2, capítulo 7. Esse é Nenya, o Anel de Adamante, e eu sou a sua guardiã. Vilya, o Anel do Ar e Elrond. Vilya, o Anel do Ar, é o mais poderoso dos 3 anéis. Foi confiado a Elrond, que usou para proteger Valvenda. Do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Apêndice B. Vilya, o Anel do Ar, o mais poderoso dos 3, foi entregue a Elrond. Vamos falar um pouquinho dos 7 anéis dos anões, que os deram ganância e resistência. Os 7 anéis dos anões aumentaram as suas habilidades de acumular riquezas, mas também aumentaram muito a sua ganância, levando muitos reinos dos anéis a ruínas. Do Silmarillion, dos Anéis de Poder da Terceira Era, os anões, embora não pudessem ser dominados pelos anéis, tornaram-se cada vez mais gananciosos e acumuladores de riqueza.
Durin III recebeu o seu anel diretamente de Celebrimbor, não de Sauron, diferenciando dos outros 6 anéis. E no Silmarillion, dos Anéis de Poder da Terceira Era, Celebrimbor entregou um desses anéis ao seu amigo Durin III, de Khazad-dûm. E também nós temos os 9 anéis que concederam o poder e a longevidade aos homens. Mas eventualmente eles foram transformando esses homens ou reis em Nazgûls, que são os espectros dos anéis. Os homens eles iam tendo aquele poder de entrar no mundo espectro, que nem o Frodo quando colocava o anel e ficava invisível, até que eles chegaram ao momento onde eles se tornaram completamente Nazgûls e eles eram 100% espectros. E a citação do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, livro 1, capítulo 2, diz: os homens que receberam os 9 tornaram-se espectros do anel, os servos mais poderosos de Sauron. 3 dos 9 homens eram lordes de Númenor, ligando a corrupção e a queda desse reino. Khamûl era o segundo em comando entre os Nazgûl, conhecido por sua habilidade em rastrear o Um Anel, que a gente vê muito na cena do Senhor dos Anéis, ele meio que liderando os Nazgûl em procurando esse Um Anel que estava com Frodo. Os Anéis de Poder, eles moldaram profundamente a história. Os elfos resistiram, os homens sucumbiram e os anões enfrentaram a ruína devido à ganância. A saga dos Anéis nos mostra como o poder pode corromper e a importância da resistência e coragem. E agora é com você. Qual anel você acha o mais fascinante? Se você ficou até o final, deixe nos comentários.